Vamos buscar pão, dia chuvoso. Estou muito feliz. Acordei na madrugada, pensando bastante coisa na vida. Muito feliz mesmo. Ontem foi consumado para mim uma coisa tão bacana. Eu tenho um grande amigo em Dourados chamado Pastor Marcos Coca, como a gente chama ele. Pastor Marcos Coca é uma daquelas pessoas que você nunca vê ele mudar de humor. Ele tem sempre o mesmo temperamento. Eu fiz uma grande amizade com ele. Quando o livro saiu, ele falou: pastor, deixa 50 livros aqui na igreja. Falei: 50? Sim. Então vários irmãos compraram, mas alguns não compraram. E ontem a tesoureira da igreja me ligou e disse: pastor, quanto é que custa cada livro? Tanto. Passa seu Pix. E ontem eles me pagaram. Deus abençoe meus queridos irmãos da CB Paz de Dourados. Deus vos compense. Vocês me abençoaram muitíssimamente. Eu tenho os últimos livros, tá, irmãos? Os últimos mesmo. Mas eu tenho uma passagem com o pastor Marcos, que foi uma viagem que nós fizemos juntos, onde ele foi pregar na igreja do meu irmão em Presidente Epitácio, que dá cerca de 400 quilômetros, e eu fui com ele. E naquela viagem, nós começamos a conversar, começamos a nos aproximar na nossa fala. E eu então comecei a contar da minha vida e ele começou a contar da vida dele, né? Porque tem pessoas que você traz elas até o portão da sua casa, tem pessoas que você traz até a porta, tem pessoas que você traz até a sala e tem pessoas que você se derrama. E ele foi um desses, um amigo que eu pude me derramar. E nós conversamos muitas coisas, desde a minha juventude, a minha adolescência. Nós fomos conversando e ele pregou lá em Presidente Epitácio. E depois eu não vi a hora de a gente entrar no carro para voltar, porque nós continuamos a fala. E não que na minha história tenha coisas escabrosas, não é isso, mas muitas coisas tem na minha história. Por isso vamos buscar pão. E aí, quando nós estávamos chegando em Dourados, depois daquela viagem de cerca de 800 quilômetros de fala, eu pensei comigo: o pastor Marcos acho que nunca mais vai me convidar para pregar na igreja dele. E ele, quando a gente estava chegando em Dourados, ele disse: pastor Abisael, pregue domingo na igreja. E aí eu fiquei pensando no valor de uma amizade sincera. E ali eu pude entender também qual é o real significado da palavra honra. Honrar alguém é colocar alguém numa posição e não mudar de posição nunca mais. Por isso que a Bíblia fala assim: honra ao teu pai e à tua mãe para que te vá bem. Um dos meus cursos é sobre isso. Para que te vá bem. Porque, mas meu pai é assim, honra teu pai. Mas a minha mãe é assim, honra teu pai e a tua mãe. Se você quer ir bem, honre-os. Não mude de posição com relação ao teu pai e à tua mãe. E o nosso pai carnal, né, biológico, é o meu pai, José Barbosa e Margarida, minha mãe. Mas eu tenho outros pais por aí. Pessoas as quais honro como que se fossem pais. Pessoas que tiveram cuidado comigo como se fosse filho. Muita coisa eu aprendi naquela viagem. Eu confesso que eu entrei de um jeito no carro e saí de outra maneira, saí aliviado de outra maneira. Bom, oxalá outros tantos amigos importantes como o pastor Marcos na minha vida. Claro que eu tenho muitos amigos, queridos, gente de alto valor, mas cada um tem a sua expressão dentro de mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a gente possa preferir
em honra os nossos amigos. Que a gente possa não mudar de ideia com relação aos nossos amigos. Eu hoje sou um homem que eu tenho uma história assim muito interessante. Eu quero propor para vocês algo a partir de amanhã, mas muita coisa eu aprendi e muita coisa eu ensinei também. Deixe a sua reflexão. Obrigado por sua presença e pela honra de estar aqui comigo. E que Deus lhe dê dias de honra e de paz.